aqui para dar um bom dia, para agradecer e parabenizar principalmente a equipe da coordenação de pesquisa, na pessoa da Marcela. Eu sei o quanto a gente trabalha apagando incêndio, o quanto é difícil construir coisas numa rotina que não seja da emergência. Quero agradecer às pesquisadoras que vão apresentar seus resultados. Quero dizer que, para a gente, no âmbito do SUS, trazer ciência é uma potência. A gente precisa entender que o SUS é o maior campo de pesquisa do país, com certeza, do mundo, talvez, dado o volume e a complexidade das nossas questões. Então, eu agradeço também a contribuição de cada pesquisador e coloco mais uma vez a Superintendência de Educação e a equipe de pesquisa à disposição para a gente desenvolver e realizar projetos que contribuam para a saúde pública do Estado e do país. Muito obrigada, gente. Um ótimo dia, uma ótima manhã. Muito obrigada. Obrigada, doutora Fernanda. Eu também gostaria de agradecer a equipe da coordenação de pesquisa, a Marcela Cunha, Letícia Mello, Letícia Quezado, Carla, Natália, que estão dando suporte para a realização desse fórum. Então, a gente vai seguir com a programação e nós organizamos da seguinte forma, que a doutora Patrícia ela tem uma reunião também logo em seguida desse fórum, então nós alteramos a rotina, o processo de trabalho desse fórum. Então, ela vai apresentar primeiro, vai seguir de um debate, depois a gente vai começar com a doutora Luciana. Então, na primeira apresentação, nós vamos ter o título da apresentação, Lições Aprendidas sobre um curso de formação à distância, sobre o cuidado de... Não, desculpa, gente, perdão. Eu falei equivocado. Só um instantinho. A primeira é a doutora Patrícia. A relação entre consumo de ultraprocessados e marcadores de adiposidade. A doutora Patrícia, ela é doutora em Ciências Nutricionais pelo Instituto de Nutrição Josué de Castro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ocupa o cargo de professora associada da UFRJ e é líder do Núcleo de Pesquisa em Nutrição e Pediatria, e está vinculado ao Departamento de Nutrição e Dietética, setor materno-infantil, e desenvolve suas atividades assistenciais no Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira, o IPPMG, dentre essas participações em ambulatório de suporte nutricional e diabetes. Doutora Patrícia, agradeço muitíssimo a disponibilidade da senhora, peço desculpas pela minha insistência em fazer contato com a senhora, mas eu queria muito que a senhora participasse, gostaria muito de ouvir a pesquisa da senhora. A senhora está com a palavra. Bom dia a todos. Para mim é uma alegria estar aqui hoje, né? Eu peço desculpas também. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, a lembrança do meu nome para estar aqui num momento tão especial, né, e tão feliz, né, da finalização do ano, onde a gente reúne, né, resultados, onde a gente discute o que a gente encontrou, porque a gente faz pesquisa, na verdade, para melhorar a vida das pessoas, né? Isso é muito significativo para todos nós. Gostaria de agradecer, eu fiz questão, embora assim, nesse finalzinho de ano, confesso que eu estou assim, envolvidíssima com várias frentes, né, e finalizando vários trabalhos, mas eu fiz questão de estar aqui hoje porque eu acho um compromisso ético do pesquisador devolver, né, o que ele recebe de apoio, o que ele recebe diariamente, né, pelas fundações de amparo à pesquisa, pelo Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento, né, o CNPq também. Então, para mim é uma honra estar aqui. O que eu trouxe hoje para a gente discutir, eu vou compartilhar a minha apresentação. Peraí. Está aparecendo a apresentação? Está. Se a senhora puder colocar em modo apresentação. Já botei. Está ótimo. Aqui. E para mim é muito significativo estar aqui, né, e falar de um projeto que assim a gente teve tantas dificuldades no âmbito do PPSUS, que a gente
foi no meio da pandemia, né? Os resultados ainda estão em conclusão, a gente tem inúmeros trabalhos ainda sendo aperfeiçoados. Então, o que eu vou mostrar hoje para vocês é uma parte que eu tenho, vou fazer uma interface também com alguns resultados que eu tenho encontrado com crianças com diabetes, que também é um projeto que tem, né, o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ, e hoje eu escolhi falar um pouquinho sobre a relação entre o consumo de ultraprocessados e marcadores de adiposidade, um pouco contaminada positivamente, pelos resultados que a gente tem encontrado e que a gente está desvendando, começando a desvendar com os dados que a gente tem em crianças com obesidade. Então, antes de começar, eu gostaria de contextualizar um pouquinho da minha história, né? Eu sou professora, como foi falado, da UFRJ, e faço minha parte assistencial no Instituto de Puericultura e Pediatria, Martagão Gesteira, o IPPMG, que é, para mim, um lugar muito especial, é onde praticamente todas as minhas pesquisas elas se constituem, se realizam, é onde eu tenho também participação ativa na prática clínica. E o Instituto de Nutrição Josué de Castro, que junto com o IPPMG integram as unidades que formam o núcleo de estudos em nutrição e pediatria, que desde 2020 a gente tem aí consolidado como um grupo de pesquisa reconhecido no CNPq. E claro, que nada disso seria, né, feito se a gente não tivesse uma equipe por trás disso, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, como é que eu separei essa apresentação hoje? Eu pensei em alguns tópicos assim mais relevantes, um pouquinho sobre os aspectos atuais que ligam à obesidade, o que motivou a gente no projeto do PPSUS, epidemiologia clássica, né, e muito já debatida, mas a gente não pode deixar de falar sobre isso para justificar os nossos achados, o nosso trabalho, um pouquinho dos resultados, é uma versão é uma apresentação assim muito ainda incipiente em relação a esses resultados, mas para mostrar, né, alguns pontos que a gente já tem descoberto, em análises que estão sendo desenvolvidas mais profundas e alguns trabalhos que também vão ser oriundos desse banco de dados. Então, e por último, queria fechar com algumas reflexões com vocês, né, e algumas reflexões que vão fazer justamente esse empoderamento entre a realidade e a prática clínica motivada por realização de estudos, né? Então, acho que eu sempre penso diariamente assim que o meu compromisso acima de tudo, né, acima de formar pessoas, meu compromisso é de melhorar a vida das pessoas, de construir um ambiente para a criança, que eu sempre digo que não é um adulto pequeno, nem muito menos um adulto miniatura, né? E diante disso, a gente poder aí contribuir com o nosso trabalho para a sociedade, né? Uma sociedade melhor, mais justa e igualitária. E aí o que vem em mente, né? E é um assunto muito atual quando a gente pensa assim no nosso compromisso com a sociedade, os objetivos para o desenvolvimento sustentável, né? Os objetivos para o desenvolvimento sustentável no milênio. Então eu chamaria atenção com foco, né, da gente trabalhar as boas práticas alimentares e também, né, a motivação para um adequado estado nutricional, eu chamaria atenção para o objetivo 3, né, boa saúde, bem-estar, mas também chamaria atenção para a educação de qualidade, também chamaria atenção para a erradicação da pobreza e tantos outros mais envolvidos, né? Então, esse projeto ele se encaixa perfeitamente dentro dos objetivos para um desenvolvimento sustentável. Diante disso, queria relembrar com vocês um pouquinho, né, a fim de também justificar o impacto dos fatores individuais e dos fatores ambientais no processo de crescimento e, ousaria dizer, também no processo de desenvolvimento da criança. E é claro que os fatores individuais são, né, internos, intrínsecos, também chamados, são muitos, como o sistema neuroendócrino, a gestação, a hereditariedade, né, são aspectos que estão diretamente relacionados ao crescimento.
Mas existem outros fatores que são extremamente importantes e do qual a nutrição faz parte. Dentre eles, o vínculo mãe-filho, o ambiente, os fatores ambientais hoje são importantes, determinantes para o desenvolvimento da obesidade, e também os aspectos nutricionais já bem conhecidos. E claro que quando esse processo ele passa por um processo de doença, ele tem um impacto de um processo de doença, ele pode ser comprometido. Então, nós podemos comprometer a trajetória de crescimento de uma criança ao longo da vida simplesmente por um ambiente inadequado e por aspectos nutricionais, né, também inadequados. Então, a gente pode mudar os fatores ambientais. Para isso, a gente precisa de ação, né, de projetos em execução que melhorem o ambiente, não só o ambiente alimentar da criança, mas o contexto que essa criança vive e as discussões sobre uma boa nutrição fazem parte dessa temática, né? E aí eu gostaria de relembrar aqui esse estudo ele sai quase que anualmente, né, como uma referência da Unicef, e que fala sobre os níveis e tendências de má nutrição no mundo inteiro. E aí ele relata alguns problemas, dentre eles a baixa estatura, né, o crescimento linear inadequado, a magreza, o sobrepeso, né, ou seja, o excesso de peso envolvendo obesidade e sobrepeso, né, baixa estatura com sobrepeso e a baixa estatura com magreza, ou seja, além disso, além de termos, né, a relação do peso comprometida, a estatura também comprometida, ou seja, o crescimento linear da criança comprometido ao longo da vida. Então, isso é também muito importante de se trazer. E aí a gente pensa, né, num contexto mais atual, eu vivo diariamente essa realidade de atender crianças, né, com obesidade, com doenças crônicas como um todo. Eu trabalho com doenças, né, crianças com algumas questões de saúde, principalmente as doenças crônicas não transmissíveis, e aí a gente pensa que o contexto da obesidade, né, como uma doença crônica, complexa, de etiologia multifatorial, ele resulta de um balanço energético positivo, mas ele é uma combinação de fatores que envolve da genética, o ambiente e medidas comportamentais. Então, hoje a obesidade, né, quando a gente fala de frente diante do tratamento da obesidade, a gente tem que pensar de uma forma mais ampliada, né, de uma forma que vai do biológico ao social, né, do biológico ao ambiental. Então, isso faz com que a gente se preocupe cada vez mais quando a gente pega as estatísticas nacionais, principalmente de crianças na idade escolar, e a gente vê que no Brasil a gente tem em torno, né, de prevalência, né? Quando a gente fala de prevalência de obesidade na infância, a gente ocupa no mundo o 5º lugar, né? Então, é claro que essas posições muitas vezes vão se alternando, dependendo da referência e do ano que isso é estabelecido, mas não é diferente que o Brasil faz parte nas estatísticas de taxas elevadíssimas de obesidade na infância. E claro que uma criança e um adolescente obeso, ele tem 5 vezes mais chance de se tornar um adulto vivendo com obesidade, né? Ele tem, no Brasil, a gente vê que 1/3 das crianças, pelo menos, tem excesso de peso, e 30% das crianças e adolescentes brasileiras também podem ser classificadas como tendo excesso de peso. E esses dados, né, claro, que corroboram e assustam, e essa é uma preocupação nacional. Vários editais nacionais têm se debruçado sobre esse aspecto, e, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar, né, o complexo e o estigma da obesidade no contexto da pediatria, né? Como a obesidade na pediatria, ela está ligada a alguns fatores como bullying, como o aumento desse estigma né, do fortalecimento desse estigma, da baixa autoestima, de transtornos mentais, né, de desordens, melhor dizendo, depressivas, baixa performance escolar, decréscimo no envolvimento social. Além disso, risco de desordens alimentares, comportamento
não saudável, né, que é o mais importante do que focar só no peso, é o que a gente tem que pensar, é ter ambientes saudáveis, onde a gente possa fazer que a criança se desenvolva e cresça num ambiente saudável, né, em todos os aspectos que envolvem a saúde, da saúde física, a saúde mental, e aí a gente pensa, né, que quais seriam os fatores inerentes ao excesso de peso, né, associados, determinantes, como se fala. E é claro que a gente tem inúmeros fatores envolvidos. A gente tem comportamento alimentar, a gente tem a genética, a gente tem o ambiente, a parentalidade, o envolvimento dos pais. Isso é algo que eu gostaria de chamar muita atenção, porque isso envolve escolhas alimentares, temos questões hormonais, sem dúvida, né, o impacto dos alimentos, e aí a gente tem que discutir e trazer a sociedade para a discussão do consumo de alimentos ultraprocessados, a saúde mental também, e o comportamento comportamentos, né, saudáveis, né, que envolvem principalmente a atividade física. Então, esses são aspectos que vão nos motivar a prevenir o excesso de peso, uma vez que pode levar, né, como eu já falei anteriormente, a obesidade na vida adulta, aumenta o risco de doenças crônicas não transmissíveis, como, por exemplo, diabetes tipo 2, o próprio pré-diabetes tem sido mais frequente, né? Também não só em adolescentes, mas hoje a gente já vê também em algumas faixas etárias menores, consequências psicossociais, né, em relação a menor escolaridade, exposição a marketing de alimentos e, com certeza, o grande temor é o impacto nas doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, a gente tem aí medidas para pensar de uma forma muito eficaz, né? Buscar medidas eficazes. E, claro, que trabalhar a abordagem à criança, e a criança, né? Aqui nesse contexto eu falo criança e o início da adolescência, porque o projeto ele se debruçou entre 6 e 11 anos, a gente trabalhar com a abordagem à criança com obesidade, a gente deve valorizar 5 etapas, principalmente 5 passos: a iniciativa, a realização de um diagnóstico oportuno e adequado, a discussão sobre o assunto, tratamento e o acompanhamento, que não é a curto prazo, é um acompanhamento longo e duradouro. E a gente, para iniciar essa conversa, a gente tem que pedir permissão, iniciar a conversa tendo metas, né, que a gente chama de alcançáveis, que sejam específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes no contexto clínico, né, e social, e que tenham um período de tempo determinado, porque o período da infância, muitas vezes, ele é marcante para todas essas complicações que a gente vem trazendo. E aí, né, eu só queria lembrar alguns aspectos aqui, que não, embora não tenha uma uma relação direta com o que eu vou apresentar, mas em relação, né, ao contexto geral, a gente precisa usar a escuta ativa, a gente precisa falar sobre peso e sobre obesidade, mas priorizando a saúde e o crescimento, isso é super importante, até para as discussões que a gente vai trazer. Aqui, a gente tem que ter perguntas direcionadas à família e à criança, entender os aspectos importantes sobre a saúde para a família, o que a família entende, né, o que ela busca em relação ao conceito da saúde, e principalmente quando a gente trata esse assunto, a gente precisa ser respeitoso, né? Então a gente precisa identificar isso de uma forma muito respeitosa. E aí, pensando na relação do aleitamento materno e dos ultraprocessados, por que eu comecei, né? Fiz esse link com o aleitamento materno? Porque esse estudo começa a identificar, né? A gente falando de obesidade, qual é a relação, o que a gente tem visto hoje, né? E o que a gente tem transformado isso nas nossas orientações, quase que numa insistência dentro do processo de construção da orientação com a criança, com as crianças e suas famílias, né? Então, esse é um estudo que eu acho muito interessante, porque ele fala das primeiras práticas alimentares e lá por volta da idade de 4, 7 anos,
ele relaciona o aleitamento materno com o consumo de ultraprocessados. E viu que as crianças menos amamentadas, elas consumiam mais alimentos ultraprocessados, né? Mostrando aí a importância e a relação das primeiras práticas alimentares como importantes para a saúde da criança a longo prazo e para suas escolhas alimentares também a longo prazo. Gostaria de retomar aqui um documento muito interessante da Unicef, né, e que traz dados de usuários do Bolsa Família aqui no Brasil, e que mostra que no primeiro ano de vida, 72% das crianças usuárias, no dia anterior, né, durante a realização dessa pesquisa, em todas as regiões do país, em torno de quase mais de 70% delas haviam consumido alimentos ultraprocessados no dia anterior, né? E quando a recomendação do nosso guia máximo, da nossa maior referência nacional, né, e que é uma referência também internacional, contraindica a utilização de alimentos ultraprocessados para menores de 2 anos. E isso, quando a criança completa 2 anos, em torno de 85% dessas crianças já tinham esse consumo, né? E esse consumo ele foi, né, acelerado, ele foi baseado basicamente em biscoitos, em bebidas adoçadas, em doces e guloseimas, macarrão instantâneo, né, e outros produtos mais, mostrando aí a importância da educação nutricional. E avançando um pouquinho na nossa discussão, a gente vem consolidando, né, assim, nas faixas etárias menores, esse aumento do consumo, e em faixas etárias maiores, né, e aí já a relação com, não só com o índice de massa corporal, mas também com medidas do perímetro da cintura, uma medida nova também que tem sido para criança. Professor, o som da senhora não está saindo. E agora? Foi só agora? Agora não, agora. Então tá, eu devo ter fechado, perdão, o microfone sem querer aqui ao passar o slide. Então, caminhando um pouquinho para o entendimento maior da relação entre o ultraprocessado e a adiposidade, isso é cada vez mais frequente. A literatura tem apontado não só uma relação direta entre o consumo de ultraprocessado e índice de massa corporal, mas também com outras medidas de adiposidade, como o perímetro da cintura, o perímetro do pescoço, para crianças maiores de 10 anos também tem sido apontado, a relação cintura e estatura como um indicador de risco, né, e de potencial exposição a um risco cardiovascular aumentado em fases precoces da vida, e também medidas de composição corporal, né? Então, hoje se discute muito já essa relação do ultraprocessado, e quando eu falo de medidas de adiposidade também, mais recentemente tem se discutido um pouco, né, uma relação do índice de adiposidade visceral, que leva em consideração o perfil lipídico e também o perímetro da cintura, né? Então, são medidas que, assim, principalmente para obesidade grave, podem ser medidas adicionais usadas, né, numa avaliação de risco maior, potencial, risco aumentado, né? Ou também um preditor, né, de risco cardiovascular futuramente. Então, a gente chama atenção dessas outras medidas, além do IMC, e dessa relação com os alimentos ultraprocessados. É claro, né, sempre priorizar e valorizar. A todo momento que a gente tiver oportunidade, a gente quer valorizar os guias, né, para a alimentação brasileira, né, tanto para menores de 2 anos quanto para maiores de 2 anos. E outro aspecto que vem muito à tona e que tem a ver com a adiposidade é a questão da atividade física, tá? Então, eu trouxe aqui um trabalho também realizado na época da pandemia com adolescentes, que é um consórcio de 5 países do mundo, né? Entre eles
3 da América Latina, Brasil, Colômbia e Chile, e 2 da Europa, Itália e Espanha. E o que a gente observou nesse estudo? Que crianças que eram dos países da América Latina e mais sedentárias, elas tinham um maior consumo de alimentos ultraprocessados, né? E isso, para a gente, fala muito, né? Fala muito das escolhas, ou seja, nada é separado. O sedentarismo está aliado à prática, em grande parte das vezes, a práticas inadequadas. Então, contextualizando todo esse impacto dos alimentos ultraprocessados, da sua relação com a adiposidade, eu vou apresentar aqui dados, né, e alguns não são de um trabalho só. A gente fez, né, como eu falei no início, a gente teve umas dificuldades assim, de implantação do ensaio clínico, né, e efetividade de um programa de intervenção comunitária no tratamento da obesidade em crianças e adolescentes, na gestão compartilhada de saúde de municípios do Rio de Janeiro, dentre eles Macaé e Niterói, né, são os municípios onde a gente conseguiu executar assim, principalmente o baseline. Eu trouxe dados do baseline para a gente aqui. E dentro, né, dessa produção do conhecimento, a gente teve, né, uma parceria entre a UFRJ, a UF, o UFRJ Macaé. Então, a gente tem aí 3 universidades, fora os parceiros internacionais, e a gente tem alguns trabalhos, né, em desenvolvimento, alguns já foram concluídos, como os trabalhos de conclusão de curso, mas as dissertações de mestrado e teses de doutorado então, estão em finalização, e a gente tem discutido, né, consumo alimentar, estado nutricional, práticas alimentares e também pressão arterial, tá? Então, a gente vai ter aí dados mais aprofundados posteriormente. Então, até o momento, a gente tem dados, né, analisados de em torno de 724 crianças, contando os municípios de Niterói e Macaé, sendo 58% do sexo feminino. A média de idade foi em torno de 9 anos e 68%, como ele ia da idade até 11 anos e 11 meses, a gente viu que a maioria era de escolar, tá? Da faixa etária menor de 10 anos. E 35% tinha excesso de peso, né? Um número bastante expressivo. Então, aqui observou-se, né? Uma média de perímetro do pescoço, em torno de 28,1, não categorizamos, trabalhamos o dado ainda de forma linear. A relação cintura-estatura indicou que 20%, aqui está errado o N, né? Mas assim, em torno de 20% dos indivíduos apresentou o valor, né, acima do esperado, né? Então, que a gente chama maior, né, ou igual a 0,5, maior que 0,5, perdão, e esteve associada, né, como é uma observação bem relatada na literatura, ao excesso de peso, né? Então, a relação cintura-estatura esteve associada ao excesso de peso, né? Então, a gente pode dizer que a gente tem uma prevalência elevada de relação cintura-estatura aumentada até, né, diante da frequência de excesso de peso. Mais da metade dos participantes, em torno de 63%, né, tinha consumido no dia anterior 3 ou mais alimentos ultraprocessados, né? E a gente usou como avaliação do consumo alimentar o método QUADA, né? E a gente viu que a frequência de consumo desses alimentos na alimentação, e como era reportado pela criança, foi em torno de 63,4%. Né? E também observamos, e isso a gente associa muito à frequência da alimentação escolar, que também tinham, constavam na alimentação da criança alimentos que a gente chamou de protetores, né? Saudáveis, né? Em torno de 80% das crianças, visto também um pouco o papel da merenda escolar. O café da manhã foi a refeição de maior consumo de ultraprocessados, era onde eles menos, em algumas escolas, eles não faziam a refeição na escola, né, e acabavam consumindo, pelo relato deles, alimentos ultraprocessados, e claro que
11% também dessas crianças tinham uma frequência elevada de ausência do café da manhã, ou seja, não realizavam essa refeição. E isso é muito frequente quando a gente relaciona com o excesso de peso e as refeições. Então, quando a gente estabelece, né, um score de alimentação não saudável, score de alimentação saudável, a gente vê que grande parte deles encontra-se no nível intermediário, né? Ou seja, intermediário não saudável, inadequado, né? E quando a gente fala do grande frequência, né? De não saudável, consumindo bastante, não saudável, né? E também o mais compensando um pouquinho com a frequência dos alimentos protetores, né? Então, assim, com consumo excessivo de ultraprocessados, mas também tendo alimentos in natura relatado na alimentação, em termos dessa análise de frequência, né? Então, a gente pode ver nessa população um pouco desse comportamento intermediário, né? Claro que a gente ainda vai aprofundar mais essa análise, discutir um pouquinho melhor, trabalhar isso. Esses dados aqui especificamente foram só do município de Niterói, e a gente vai trabalhar isso de uma forma mais conjunta. Então, campeão dos ultraprocessados que a gente teve foram os sucos, né? As bebidas adoçadas, né? Os sucos ultraprocessados, né? Melhor dizendo, né? As bebidas adoçadas, os embutidos, né? E isso se destaca, né? Também outras bebidas adoçadas aparecem em frequência, né? Então, aqui são os alimentos extracitados, né? Pelos alunos, né? Então, assim, a gente vê muita bebida adoçada. E isso falando um pouquinho, né, de outras experiências que a gente está tendo, até com uma população com faixa, né, de renda bem parecida, que é a população que a gente atende lá no IPPMG, tá? Essa população foi de escolares, né, de escolas públicas. A gente tem visto, a gente fez um trabalho recentemente com insegurança alimentar e viu que para as faixas etárias de escolar, a criança com a insegurança alimentar ela esteve associada a menor número de refeições, e para faixas etárias menores, a gente encontrou uma associação com bebidas adoçadas e com o consumo de embutidos, né? Então, isso fala, né, que também isso seria uma questão complementar, mas a gente não conseguiu avaliar o nível de insegurança alimentar da população. Aqui eu queria compartilhar, né? Pena que não vai dar para passar, eu testei antes, mas não está aparecendo um áudio que eu recebi de uma mãe, porque no termo de consentimento, né, os nossos contatos, eles são fornecidos, e eu recebi um áudio de uma mãe falando da importância, da riqueza do projeto, o que isso significava, e agradecendo por pessoas estarem se preocupando com essa perspectiva, né? Aqui as crianças fazendo atividade em relação aos alimentos, né? Então, isso para a gente sem dúvida, né, as medidas, as aferições, treinamentos, né, a coleta de dados, tudo isso por parte dessa equipe maravilhosa, essa equipe que faz acontecer, né, e que foi fruto de parceria entre as universidades, né, e os pesquisadores envolvidos. Então, para terminar, eu gostaria de destacar, assim, de uma forma pontual, os novos indicadores de adiposidade, de pensar além do IMC, pensar essa relação com o alimento ultraprocessado, né, e principalmente com as práticas alimentares, visto que esses alimentos são amplamente consumidos nessa população, e também essa população tem uma frequência elevada de excesso de peso. Além disso, perspectivas futuras, né? A gente tem que pensar no índice de adiposidade visceral, controle metabólico, práticas de alimentação saudável na nossa população, como estabelecer isso na rede, né? Então, essa eu tenho desenvolvido alguns projetos, né? Tanto com crianças atendidas, né, lá no IPPMG, como com crianças com diabetes também, e a gente tem estimulado e visto nessa relação muito muito visceral, né, entre as práticas alimentares e o estado nutricional, já
né, amplamente difundida, mas a gente tem pensado em novas perspectivas para esse entendimento e de ações, né, de projetos que a gente possa executar e desenvolver com a finalidade de melhorar as habilidades culinárias, de melhorar o envolvimento e a compreensão da família sobre as escolhas, né, compras saudáveis, otimizar essa capacitação, né? Eu sempre falo que quem trabalha com criança não trabalha com criança, trabalha com a família, né? Então, assim, tudo isso com foco em a gente ter, né, não só uma infância mais saudável, uma adolescência, mas uma vida mais saudável, né, e prazerosa e sem a presença das doenças crônicas não transmissíveis. Eu queria agradecer, deixo aqui o meu contato, né, e agradecer imensamente por essa oportunidade, mais uma vez, né, diante de tantas correria nossa do dia a dia e essa época de finalização do ano é uma época que assim nos envolve, desgasta para a gente conseguir concretizar tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, né? Mas eu acho que estar aqui hoje me deu muita alegria, né? E poder estar aqui participando, mostrando um pouquinho, muito pouquinho do que a gente desenvolve, tá? Então, queria agradecer mais uma vez. Obrigada, professora. A importância da pesquisa, né? E a gente fica assustada de que a gente acha que o ser humano precisa comer, mas não vê a qualidade da alimentação e sim a quantidade, né? A gente não percebe, às vezes a gente está ajudando, às vezes a gente está maltratando o nosso corpo e maltratando o corpo dos nossos pequenos, né? Com alimentação irregular. E chamou a atenção a relação com Bolsa Família, a importância da agricultura familiar, da alimentação saudável, do viver bem, ter saúde, né? É muito importante. E eu gostaria de convidar a Luciana Almeida Pires, né, que é a nossa coordenadora da área técnica de nutrição e alimentação, da Superintendência de Atenção Primária, para conduzir a nossa conversa agora. Eu não sei se tem alguma dúvida ou algum apontamento no chat. Luciana. Você está aí, Luciana? Estou aqui, vocês me escutam? Sim, perfeitamente. Bom dia. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né, da área de educação permanente. E também, assim, estou muito feliz e emocionada de estar aqui nesse momento, porque, na verdade, Patrícia Padilha foi minha professora na faculdade, então, assim, está sendo realmente um prazer, né, poder estar aqui nessa posição, né, representando a área técnica de alimentação e nutrição para falar de um tema muito importante. Queria parabenizar pelo trabalho, né, pela importância da temática, quando a gente pensa, né, no panorama de obesidade, não só do nosso estado, né, mas a nível de Brasil, né, e a nível mundial, como os dados que você trouxe, né, que tem apontado uma preocupação que é emergente, né, para todos nós, e o quanto que a gente trabalhar, né, essa abordagem na infância tem a sua importância, né, a sua repercussão na vida adulta. Então, assim, queria parabenizar muito pelo tema. Eu queria só pontuar alguns aspectos que eu achei bem importante, né, que você trouxe na sua apresentação, né, da gente compreender, né, a questão da complexidade da obesidade, principalmente quando a gente pensa, né, que não é só os aspectos biológicos, né, de escolha daquele indivíduo, mas as questões sociais também, né, o ambiente que a gente está inserido, como que isso vai determinar os nossos padrões, né, de alimentação e impactar, né, negativamente ou positivamente na nossa saúde. Então, achei que foi bem importante você também trazer esses dados na sua apresentação. O impacto da gravidade, né, disso, né, para principalmente o impacto negativo. Os estudos já têm apontado, né, crianças com desenvolvimento precoce, né, das doenças crônicas não transmissíveis, né, principalmente diabetes e hipertensão. Então, a gente pensar, né, enquanto política pública, enquanto que esses dados, né, e as políticas de maneira geral, elas são importantes nesse sentido, né, pensando também a longo prazo, a inclusão da família nesse processo de cuidado,
né? Então, quanto que isso é importante, né? Até você trouxe isso no início e na sua fala final também, que quando a gente atende a criança, na verdade, a gente está atendendo a família, né? Então, quanto que esse cuidado, essa inserção desse adulto, né? Até porque se a gente for pensar nas crianças, né? E nos adolescentes também, principalmente nas crianças, as crianças elas vão consumir, na verdade, aquilo que os adultos compram, né? Ou têm o que eles têm, na verdade, o acesso, né? Porque muitas vezes a gente vai esbarrar nas questões sociais e econômicas também dessas famílias. Você traz outro ponto também que eu acho muito importante, que é a questão do acolhimento, né? Então, assim, o acolhimento de pedir permissão, né? De ter o respeito, de ter o entendimento desse contexto, né? Desse ambiente que essa criança, né, e essa família também tem inserido, como que isso repercute no acompanhamento, né? Não só no acompanhamento inicial, né, mas como você trouxe bem, nesse acompanhamento que ele precisa ser longitudinal, né? Não pode ser um acompanhamento pontual, é um acompanhamento que ele vai se estender ali por algum tempo. Fiquei também bastante impactada com os resultados, né, que você traz, né, que 80% após os 2 anos consumiam os alimentos ultraprocessados, e aí a gente fica se perguntando exatamente o que você pontuou no final, né? Como que a gente pode estar fortalecendo, né, as ações para que a gente tenha uma redução desses resultados, né? Para que essas orientações do Guia Alimentar para a população brasileira e para as crianças menores de 2 anos seja cada vez mais disseminado nos territórios, né? E aí a gente fala dos territórios de maneira ampla, né? Não só dentro da saúde, mas também na educação, né? Nos centros socioassistenciais, enfim. Porque são orientações que, na verdade, elas não estão estritamente relacionadas com a função do nutricionista, né? Então, a gente aqui, enquanto Superintendência de Atenção Primária, a gente também tenta reforçar isso, o quanto que é importante que os outros profissionais também estejam envolvidos na promoção da alimentação adequada e saudável dentro dos seus territórios e podendo fazer essas articulações com outros setores que possam estar auxiliando também no fortalecimento dessas ações. Deixa eu ver aqui, eu anotei mais alguma coisa. Sim, quando a Cristina também aponta a questão dos resultados, né, em relação ao programa Bolsa Família, tem um artigo que ele foi publicado, se eu não me engano, no ano de 2021, que ele faz uma retrospectiva, né, de 2008 a 2018, né, de 10 anos aí de execução do programa, e o que ele identifica que esses beneficiários, né, naquele início, em 2008, eles tinham um estado nutricional de baixo peso, né, e após 10 anos, o que se verificou é que eles estavam tendendo a ter um diagnóstico de uma maior prevalência de sobrepeso e de obesidade, né? Então, acho que vai muito de encontro ao que você falou, né? Então, não é só os aspectos biológicos, né, de escolha, mas que ambiente que essas pessoas estão inseridas, né? Como que a gente também pode estar fortalecendo esse ambiente para que essas pessoas não só tenham acesso ao que é saudável e o que não é, mas elas terem acesso não só à informação, mas de fato a esse ambiente que vai ser promotor dessas escolhas, né, mais saudáveis e tem um impacto positivo na saúde. Eu não sei se tem alguma pergunta aqui no chat, vou dar uma olhadinha aqui. Não sei se Cristina identificou. Eu estou pelo celular. Não, Luciana. Eu tive um pouco de dificuldade aqui Tive uma dificuldade aqui para poder entrar pelo computador. Eu não sei se a minha imagem sumiu para vocês. Não, você está aparecendo, Luciana. Tá ótimo. Eu não sei se a gente teve alguma pergunta, mas eu acho que não, né? Não. Tá. Eu queria também, assim, saber da Patrícia, eu acredito que essa pesquisa, né, esse tema que você traz hoje, ela faz parte de uma pesquisa maior, né? E se em algum momento vocês pensaram, né, ou fizeram alguma outra investigação
de, de como que era o hábito alimentar dessa família, né, dessas crianças que participaram do estudo. Então, primeiro, né, agradecer, né, Luciana, sem dúvida é um prazer também para mim, né, ver você como uma ex-aluna, né, assim, numa posição, né, tão bacana e tão importante dentro do contexto da saúde, né, do estado do Rio. Fico feliz, realmente, grata também, é, porque ver nossos alunos bem assim, importante para a gente, né, uma inspiração, digamos assim. E com certeza, né, o que você comentou, ele tem todo um cenário, né, assim, nada acontece de forma isolada, é tudo um conjunto. É uma questão, eu adoraria ter avaliado a alimentação da família, né, adoraria ter avaliado, né, outras variáveis, assim, no estudo, mas, assim, uma limitação nossa grande no estudo foi a participação dos pais, né, na escola e nas atividades. Então, a gente acabou ficando um pouco limitado, realmente, né? E a gente Uhum. teve dificuldades para compor aí um repertório de avaliação dietética maior, né? Com relação Uhum. às práticas alimentares da família. Então, assim, a gente teve que usar o método adaptado, validado para a criança, para a gente poder, né, ter aí resultados mais robustos, mais fidedignos e que traduzissem um pouquinho melhor o que a gente queria determinar, né? Então, assim, foi um estudo que começou num período pós-pandêmico, mas, assim, ainda com todo o viés da pandemia, né? Assim, todo mundo aprendendo a lidar, né? Aprendendo a viver novamente, né, num outro contexto, então a gente teve muitas dificuldades. E algo que eu sinto falta é a participação dos pais na escola, assim, de uma forma mais ativa, né? Tem escolas que os pais participam mais, outras menos, então, assim, e para mim, como pesquisadora, foi um grande exercício, porque eu saí da minha casinha, né, onde tudo é controlado, onde a gente sabe tudo, conhece todo mundo, e vai para uma outra. Fui super bem recebida, né, e também, assim, fazer esse tipo de estudo, assim, foi bacana para mim, porque eu fui bem recebida, conheci um pouco essa diversidade, assim, no contexto de saúde da criança, mas tive essas dificuldades também, né? Então, isso pode ser encarado como uma limitação do estudo. Entendi, Patrícia. Gente, eu não estou conseguindo ver vocês, eu estou pedindo ajuda aqui ao colega, tá? Por isso que vocês estão vendo o André. Vocês estão me escutando? Sim, perfeitamente. Escutamos e Tá bom. estamos vendo o Andrezinho. Você está vendo o André? Você... Eu vou aproveitar aqui também e fazer até um convite para vocês também. Voltei, gente. Fazer um convite para vocês. Semana que vem, dia 10, depois eu vi o convite aqui no chat, a gente vai fazer a nossa jornada de alimentação e nutrição coletiva. E a gente vai ter a participação do Ministério para poder falar exatamente. Na verdade, vai ser uma comemoração, né, dos 25 anos da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, do Guia Alimentar para a População Brasileira, mas ela vai fazer uma abordagem voltada exatamente para a promoção da alimentação adequada e saudável na infância. Então, convido vocês também para estar participando. A gente também vai ter a nutricionista do Anos Dias, que é a Gisele Savignon. Ela é responsável pelo programa de alimentação escolar e também vai falar também um pouquinho do trabalho que ele tem desenvolvido aqui no município do Rio de Janeiro com as escolas públicas e falando também um pouquinho da parte de educação nutricional que também é feita nesses ambientes escolares. Eu convido vocês para estar participando. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Você consegue ver o chat? Eu estou com medo de sair, Sim, não, Cristina, do chat e não conseguir ver vocês. Não, recebi um carinho gostoso aqui, bom, né? Muito bom receber esse carinho, essas palavras afetuosas aqui no chat, agradeço imensamente. Também, Luciano, queria me colocar à disposição da área técnica para contribuir, né, com o que eu puder junto ao núcleo de estudos, né, em nutrição e pediatria. E uma pauta que eu gostaria de trazer também, até muito baseada nessa, da promoção da alimentação adequada e saudável, são as crianças com doenças crônicas, né, como diabetes e a própria obesidade,
e como a gente trabalhar isso para as famílias, né, e trabalhar materiais, e assim, como vincular isso, difundir esse conhecimento, né, até com curso de capacitação, coloco o nosso grupo à disposição da Secretaria para a gente poder pensar aí de uma forma coletiva em 2025, porque a gente ainda, né, precisa difundir muito esse cuidado, né, adequado não somente em técnica, mas também, como você falou, né, no acolhimento, né, no que a gente acredita, que a gente entende, as mensagens que a gente tem aí para deixar. Então, agradeço muitíssimo. Peço desculpas à professora Luciana, seria um prazer para mim escutá-la, ouvir o seu trabalho, que eu tanto ouço falar, né, assim, desenvolvido lá pela UERJ. Queria muito poder ficar com vocês, mas não vou poder. Mas, assim, eu tenho certeza que é uma experiência maravilhosa. Agradeço a todos, agradeço mais uma vez esse carinho aqui, bom. É sempre bom a gente estar junto de pessoas que fazem, né, tentam fazer o mundo melhor do jeito. Eu sempre falo para os alunos assim, do jeitinho que a gente pode, né, que é com o nosso trabalho, né? Então, eu sou apaixonada pelo que eu faço, apaixonada, e não deixaria de estar aqui hoje com vocês. A gente que agradece, Patrícia, e também só pontuar, né, que acho maravilhoso assim poder estar fazendo essa articulação também com o núcleo. A gente esse ano lançou a nossa linha de cuidado de sobrepeso e obesidade, né? A gente na verdade lançou a finalização de todo o processo de planejamento, né, que a gente teve junto com o apoio, né, do convênio com o Ministério da Saúde e a Universidade Federal de Ouro Preto. A gente dá continuidade a esse processo, né, de implementação das linhas de cuidado, né, de maneira regional aqui no nosso estado, e com certeza fazer essa parceria, né, com a universidade, né, seja o núcleo da UFRJ, né, com a UERJ, enfim, com outras universidades que possam estar trabalhando junto conosco nesse processo, vai ser bem importante, tanto para a qualificação profissional, né, para trazer também esses dados, né, e ter esse estímulo para que a gente melhore cada vez mais o cuidado dessa população, desde a infância, né, até a vida adulta e gestante, poder estar de fato oferecendo um cuidado que seja mais integral e integrado. Obrigada. Obrigada, gente. Um abraço a todos. Muito obrigada. Professora Patrícia, só avisar que o fórum ele vai ficar gravado no YouTube, tá bom? Que ótimo! Vai ficar gravado. Eu agradeço muitíssimo mesmo a participação da senhora, essa apresentação riquíssima, que assim agregou bastante, agrega sempre, e a gente espera que tenha aplicabilidade no futuro, que é o que interessa, né? O resultado das pesquisas, que elas sejam aplicáveis no dia a dia, tanto do profissional como das famílias, né? E que tenha resultados gratificantes para a senhora que fez a pesquisa, para o grupo que fez a pesquisa e para nós que somos usuários do SUS. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Um ótimo dia e uma ótima manhã para vocês. Tudo de bom, um excelente trabalho. Um beijo grande a todos. Obrigada. Dando continuidade agora ao nosso fórum, nós vamos trazer a professora Luciana Maria Castro. Ela é nutricionista, com mestrado em nutrição pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é doutora em saúde coletiva pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, possui MBA em inovação na gestão pública pela Faculdade de Administração e Finanças, também da UERJ, foi professora titular da UERJ, trabalhando principalmente com os temas sobre política de alimentação e nutrição, segurança alimentar e nutricional, cuidado para pessoas com obesidade, promoção da saúde, alimentação escolar e extensão universitária. Coordenou o projeto de ações de controle e enfrentamento da obesidade no Estado do Rio de Janeiro, pesquisa, formação e monitoramento de difusão, que é o pior, né, professor? Eu acho que eu estou falando certo. E atualmente se encontra aposentada, mas teve essa generosidade de estar presente aqui com a gente para apresentar o trabalho, o resultado do trabalho da pesquisa. Um título da apresentação é Lições Aprendidas sobre um curso de formação à distância para o cuidado de pessoas com obesidade. Professora, muito obrigada pela sua generosidade de estar aqui presente com a gente hoje. Obrigada, Cristina. Obrigada ao convite, né, de vocês para estar aqui hoje. É sempre
É sempre muito bom falar sobre o nosso projeto. Ele é um projeto que durou 3 anos, né, em plena pandemia, mas que ainda não conseguimos dar cabo de todas as publicações necessárias para ele, né? Então, hoje eu vou apresentar um pouco. Eu até, quando eu conversei, acho que foi com você mesmo, né, Cristina? Sobre o que apresentar, eu pensei, nossa, mas a gente já apresentou os resultados no evento da jornada ano passado, né, Luciano? Os resultados do diagnóstico, o que a gente vai trazer de novidade. Então, nós optamos por fazer a divulgação, falar um pouco sobre o curso de formação, porque vocês também é uma superintendência, né, de educação, então eu acho que faz jus ao nome, à temática, e é um pouquinho disso que a gente vai apresentar hoje. Deixa eu apresentar aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos, professora. Estão? Deixa eu só colocar no modo apresentação. Deixa eu só levantar esse... Ficou justamente aqui embaixo da... Eu não estou conseguindo porque Pode tentar colocar aqui, professora. Não, eu acho que já é porque eu fiz uma pequena modificação. O professor é assim, sabe? Ele deixa eu minimizar aqui. Pronto. Acho que agora vai. Ele muda suas apresentações ao longo do tempo. No último minuto. Então, essa apresentação foi construída junto com a Eveline. A Eveline está nos ouvindo também. E o que eu vou falar hoje fez parte né, como vocês já apresentaram, de um projeto maior financiado pelo Ministério da Saúde, CNPq, num financiamento que chegou em 2019 e que durou 2019, 2020, 2021, 2022 por conta da pandemia. Esse projeto ele tinha 3 eixos, né? O eixo de pesquisa e desenvolvimento, que foi o que a gente apresentou ano passado, os resultados, parte dos resultados no evento da jornada, uma proposta de avaliação e monitoramento e difusão, que a gente usa o Observatório de Obesidade, que é uma página que está situada, né, na UERJ. Vocês podem entrar e ver tudo que é produzido em torno do que nós produzimos, mas também do que outras pessoas produzem, e o eixo de formação, que é um eixo que integrou, né, esse projeto maior. Esse eixo de formação, ele tinha duas divisões, formação de gestores e formação de profissionais. Eu vou me centrar na apresentação dos resultados da formação de profissionais. Nós tivemos, para esse eixo específico, a colaboração da UF, da UFRJ, Macaé e Rio de Janeiro, da FABA, da ENSP, né? E da Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, de Saúde do Rio de Janeiro, que foi essencial para o nosso trabalho. As secretarias municipais de Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Macaé e Mesquita, com o apoio do Telesaúde e UERJ. A coordenação do curso, a coordenação geral foi minha, a coordenação do curso de profissionais da professora Luciana Maldonado, atual diretora do Instituto de Nutrição, e uma equipe que ficou mais à frente, Amanda, Doralice, Eveline, Georginete e Lívia, que conseguiram dar apoio para que esse curso pudesse ir à frente. Eu vou centrar menos esforço na questão do contexto, porque eu acho que a Patrícia já falou lindamente sobre isso, né? É uma questão de saúde pública, é de uma etiologia multifatorial, tem uma prevalência enorme em adultos e em crianças, né? Então, é por conta disso que a gente pensa em fazer um curso de cuidado, né? E aí eu quis trazer um pouco assim sobre o cuidado, né? E eu acho que falar depois da Patrícia me facilitou, porque ela aponta uma vertente do cuidado, né, importante, e que o Ricardo Aires já fala disso, que não se cuida efetivamente de indivíduos sem cuidar de populações,
e não há verdadeira saúde pública que não passe por um atento cuidado de cada um dos seus sujeitos. Então, é disso que a gente fala. A gente precisa olhar para os sujeitos, o que a clínica faz, né, muito bem, né, e isso precisa ser extrapolado para a população de uma forma geral, e eu estou falando aqui especificamente para a população do Rio de Janeiro, né, nesse momento. E uma outra questão importante é que a abordagem do cuidado, ela não pode também ficar restrita, né, ao plano das interações interpessoais, eu e aquela pessoa que eu estou cuidando, mas também no campo político da organização das ações de saúde. E é aí que essa proposta de trabalho se insere, né? E aí também que eu acho que as coordenações que vocês participam, né, tem que olhar para a organização das ações de saúde, né? E o que aí a gente pensa, como é que essa organização do cuidado tem se dado no Brasil, né? A gente teve alguns problemas que afetaram drasticamente a atenção primária à saúde e o cuidado nos últimos anos. Nós tivemos a Emenda Constitucional 95, que congelou os gastos públicos de saúde e educação por 20 anos. Nós tivemos mudança na PNAB em 2017, que também atestaram uma falta de compromisso com as políticas públicas no fortalecimento do SUS. Tivemos mudança no financiamento do NASF na sua organização em 2019, que afetou o projeto, né? O curso começa efetivamente em 2019. Isso tudo, esses componentes, eles fazem uma precarização do trabalho em saúde, né? Isso afeta de que forma? Mudanças constantes na gestão local, né? Transitoriedade dos profissionais, eles migram de município a município, transitoriedade dos gestores, necessidade de reorganização dos fluxos de trabalho na APS, que afeta a longitudinalidade, né, do cuidado, que é aquilo que a gente tanto preza e que está lá no cerne da saúde da família, né, por exemplo. Aliada a isso, a gente teve a pandemia de Covid, né, em 2020, 2021, que foi o seu auge, né, que também afetou muito o desenvolvimento do projeto como um todo. Mas, por outro lado, a gente, que já era isso pós-projeto, a gente teve a implantação e custeio das equipes multiprofissionais do EMULT, né? A gente ainda não tem muitos trabalhos teóricos analisando isso, mas vocês que cuidam disso mais de perto devem ter algum resultado para falar para a gente, né? Mas o que isso tudo mostra, né, que a gente precisa avançar na organização do trabalho, no dimensionamento das equipes, nas condições de trabalho dos profissionais e em processos robustos de formação e qualificação profissional. Isso os estudos apontam, isso a gente percebeu tanto na pesquisa quanto no curso. Uma coisa que eu não falei antes, mas assim, é preciso deixar claro que a Secretaria de Estado da Saúde investiu em cofinanciamento público na época que estava, né, com questões mais importantes impactando o financiamento da saúde. Isso foi importante para a continuidade do cuidado das ações, né, para cuidar de pessoas com sobrepeso e com excesso de peso de uma forma geral. E aí a pergunta que eu faço, a reflexão que eu deixo, é como cuidar de 96 milhões de pessoas maiores de 18 anos com excesso de peso? E aí eu estou falando de Brasil, né? Como discutir a temática com cerca de 61 mil equipes de saúde da família? Esse é um dado de março desse ano. Em 47 mil unidades básicas de saúde. Como o setor saúde coordena uma ação para impedir o crescimento da prevalência da obesidade, se ela é multifatorial, como também a Patrícia já sinalizou? E aí, né, como que a formação pode colaborar com essa temática? Eu não tenho resposta para todas essas perguntas que eu fiz, mas eu acho que a formação profissional é parte dessa organização e existem outros tantos fatores que vão afetar e poder responder a essas perguntas. Porque a gente pensa no Brasil, o Brasil é enorme, né, desse jeito, então esses números às vezes assustam a gente, né? Então foi um pouco, acho que pensando nisso, que o Ministério da Saúde, em 2018, lançou o edital
né? 20 para todos os estados puderam participar, alguns participaram no primeiro, outros participaram no segundo edital. E aí foi montado esse curso de formação de profissionais. Esse curso, o Ministério da Saúde já, no edital, já existia uma matriz de conteúdo para ser abordada. É óbvio que cada estado fez um caminho, né? Nós aqui no Rio de Janeiro, além dessa matriz, né, de seguir um pouco essa matriz, a gente também perguntou aos profissionais de saúde, depois que eles fizeram a inscrição, sobre o que eles gostariam de ver nesse projeto, né, nesse curso. Então, foi um curso de 200 horas, com 6 módulos, com diários, com roteiros reflexivos sobre a prática do cuidado, tentando aproximar os sujeitos do seu locus de trabalho, já que a gente não estava, né, não era uma educação permanente em saúde, já que a gente não estava lá, de que forma que a gente podia fazer essa conversa com esses trabalhadores da saúde. Com atividades assíncronas e síncronas, num ambiente virtual, que foi do Telesaúde UERJ, divididos em 4 polos e com um trabalho final para subsidiar a organização do cuidado, né? Então, aqui estão os módulos e os roteiros, e para cada módulo a gente tinha roteiro reflexivo, né? Que variava de um roteiro de vigilância, mapa falante, registro fotográfico, um infográfico, um roteiro de LCO, oficina culinária, né? Um roteiro com PTS, isso para que o aluno, o cursista, né, pudesse caminhar no curso, mas também fazendo a reflexão local. E no final, a elaboração de um plano de ação para esse cuidado. Era 5 módulos, o 6º módulo era esse plano de ação, e a certificação total acontecia no módulo, quem concluísse o módulo 5. Bem, nós convidamos 34 municípios para participar, 27 aceitaram, né, e assinaram um termo de compromisso, atestando que eles dariam condições para que seus trabalhadores pudessem frequentar esse curso, que a possibilidade eram de 6 encontros presenciais, mas com a pandemia a gente conseguiu fazer somente 3 encontros presenciais, né, nos polos. E aí nós tivemos um maior número de inscrição dos municípios, dos profissionais dos municípios da Metro 1, né? O Rio de Janeiro a gente separou, mas os municípios da Baixada Fluminense, 78% terminaram. Depois seguido da Metro 2, né, Niterói, Maricá e São Gonçalo, e com uma menor taxa no Polo 4, né, Norte Fluminense e Rio de Janeiro. Então, nós ofertamos 709 vagas, nós tivemos 351 inscritos e nós tivemos 49,5% de finalização do curso, né? E eu vou falar um pouco mais à frente, né, do impacto, de porquê, né, o que a gente acha que aconteceu para que a gente tivesse uma finalização menor. Aqui está a evolução dos profissionais no desenvolvimento do curso. Então, finalizaram o módulo 53%, não sei se está dando para ver, mas 53% dos inscritos, isso vai decaindo. Lembrando que esse total e esse impacto na finalização do curso não foi só devido à pandemia. A pandemia foi um dos fatores. Eu falo isso porque a gente começou em outubro de 2019, em março, quando chegou a pandemia, acho que a gente já tinha lançado o módulo 4, não estou bem certa, mas, assim, ele podia ficar fazendo o curso, né, nesse período, porque teria um prazo maior para terminar. Então, 53 finalizaram o módulo 1 e 25% finalizaram o módulo 5. Todo mundo que finalizou o módulo recebeu um certificado para cada módulo finalizado, e quem finalizou tudo recebeu um certificado maior. E quem eram esses concluintes do curso, né? Acho que uma coisa importante que nós não fizemos, nós não conseguimos falar com quem não concluiu o curso. Era um desejo, mas que isso não foi possível. Mas quem finalizou o curso? Quem eram eles? Eram nutricionistas, servidores públicos, de municípios da Baixada Fluminense e com atuação na APS. Isso está demonstrado
por aqui. A gente tinha um pouco de enfermeiros também, né? Se eu estiver indo muito rápido, vocês me falam, tá, gente? Quais eram as principais dificuldades sinalizadas para a realização do curso? Lembrando aqui, por aqueles que finalizaram, que conseguiram concluir. 88% relataram dificuldades moderadas e graves para manter durante a pandemia, que foi módulo 4 e módulo 5. E um dos principais motivos que perpassou todo o curso foi a dificuldade de computadores e de acesso à internet. Isso é muito impactante, porque às vezes o profissional precisava assistir seu curso à noite em casa, ou seja, eles não foram liberados do trabalho para fazerem este curso e não tinha, né, instrumental suficiente no próprio serviço para que ele pudesse dar conta disso. Bom, esses profissionais, eles fizeram um plano de ação, né? Não era obrigatório, mas 64 desses 87 profissionais que finalizaram o curso conseguiram fazer um plano de ação. Esse plano de ação, ele se concentrou, né, com a temática da organização do cuidado e do planejamento de grupos educativos, que é um pouco aquilo que eles têm mais habilidade, digamos assim, e mais proximidade, talvez, para poder fazer junto com seus parceiros, né, no seu local de trabalho. Quando a gente perguntou para eles quais foram as contribuições para a formação prática, 81% disse que foi atualização profissional e 71% informou que o curso permitiu que ele ampliasse o seu olhar para o cuidado, né, e que aperfeiçoasse a prática profissional no manejo dos casos de obesidade. Eles concordaram que o curso teve uma abordagem que facilitou o aprendizado, né? Os resultados, a gente ficou bem feliz com esses resultados, né? Que o curso alcançou seus objetivos, alcançou as expectativas. O módulo mais bem avaliado, digamos assim, foi o módulo 4, que foi a prevenção da obesidade e promoção das práticas alimentares e corporais saudáveis. E o módulo que contribuiu mais para a prática profissional, isso foi bastante interessante, foi o módulo 2 de mapeamento da obesidade no território. Aquele módulo que falava de vigilância, que fez o mapa falante, que estimulou que esses profissionais olhassem para o seu local de trabalho, para o seu território. Uma questão que chamou a atenção da gente, nós usamos no curso muitos materiais produzidos pelo Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde, a área técnica de alimentação e nutrição, tem muitos materiais interessantes, alguns materiais produzidos por outras universidades ou por nós mesmos e pela Secretaria de Estado da Saúde, e 62% dos cursistas informaram que os materiais apresentados foram novidades. Então, a gente gostaria de pensar, né, o que acontece com esse percurso, né, com esse caminho que esse material faz, que às vezes ele chega na unidade de saúde, mas ele não é aberto, ele não consegue ler, ele não consegue se dedicar para a leitura desse material, né? Perguntamos se esses materiais tinham sido compartilhados, 76% informaram, né, que sim, que partilharam esses materiais com os colegas. E aqui era um pouco do que a gente viu atrás, mas assim, que o profissional passou a valorizar mais os casos, né, de pessoas com obesidade no seu território. Bom, diante dessa... A gente fez um e-book com todo o conteúdo do curso, que está disponível no Observatório de Obesidade, acho que eu já divulguei até para a área técnica, acho que mandei também para a gerência de pesquisa, né? E nós também, diante do fato de que somente 25% dos profissionais conseguiram finalizar o curso, nós pensamos em fazer minicursos, né? Então, nós lançamos de setembro de 2021 a maio de 2022 11 minicursos, né?
que estão disponíveis ainda na plataforma Telesaúde. A gente ficou super feliz essa semana com esse dado. 1.193 pessoas fizeram esse curso. Não deu tempo da gente ver quem eram eles, né? Mas a gente tem profissionais de saúde, a gente tem alunos, tanto do Rio de Janeiro quanto de outros estados. O curso que teve mais concluinte foi o curso de Vigilância Alimentar e Nutricional, né? E seguido, né, da cirurgia bariátrica e cuidados de atenção primária à saúde, com depois o Estratégia de Educação Alimentar e Nutricional, né, e Promoção da Alimentação Adequada e Saudável. Então a gente estimula a divulgação desses cursos, que eles podem ser usados para a formação de profissionais. Fiquem à vontade para usar os cursos, que eu acho que eles têm uma potência muito forte para colaborar no processo de formação. E o que a gente aprendeu, né, com esse curso? A gente aprendeu muitas coisas, a gente teve que limitar aqui um pouquinho, né? A gente aprendeu que a tutoria foi fundamental para incentivar o diálogo, pena que a gente não instituiu ela antes, né? A gente instituiu, acho que no módulo 4. Foi importante uma tutoria para que eles pudessem concluir esse curso. A gente aprendeu que as atividades presenciais têm uma potência enorme, elas foram fundamentais para estabelecer vínculos entre eles e nós, que estávamos na coordenação do curso. E a gente percebeu, né, que o curso ele possa ter estimulado uma organização de uma rede de profissionais, de gestores, e que pudesse seguir aí ajudando e colaborando na implantação da linha de cuidado à obesidade, não na implantação, né, mas pensar, né, porque a gente sabe que a implantação é difícil, mas pensar a linha de cuidado ao sobrepeso e à obesidade. Outras questões que a gente aprendeu que foi muito positivo foi a articulação com a SES, né, e com as Secretarias Municipais de Saúde para a sustentabilidade do processo formativo. E aí eu trago também a possibilidade também da pesquisa, né? O foco no território foi muito importante, eu já até falei ele antes, né? Os aspectos negativos foi a pandemia de Covid, né, que ela atravessa o curso e atravessa o cotidiano de trabalho dos profissionais e sobrecarrega esses profissionais de tal maneira que eles se sentem impedidos de dar sequência e pelo menos ao restante dos módulos, né? E que também pudesse ter sido uma oportunidade também para refletir sobre a relação entre doenças infecciosas, obesidade e SAM, né? Um outro aspecto negativo foi a longa duração do curso. Então, tem limites, cursos longos, né? É um desafio para o trabalho cotidiano, o trabalho na ponta, né? Uma outra questão importante que impactou foi mudanças na gestão, né? Os profissionais, eu acho que já informei isso antes, eles mudavam de município, aí eles perguntavam, professora, eu não estou mais nesse lugar, eu posso continuar? Eu já saí, eu pedi demissão, eu posso continuar? Pode, continua fazendo, porque você vai continuar sendo um profissional de saúde onde você estiver, né? Independente de ser no público ou no privado. O acesso ao computador, que eu já falei, vinculação, né? A gente tem aí, eu acho que 48% dos cursistas eram profissionais efetivos, acho que eu vou falar um pouco disso mais à frente, né? A adequação da carga horária de trabalho e da carga de trabalho, os profissionais eles mudaram de setor, eles mudaram o seu foco, né, diante da pandemia, e falta de infraestrutura para realizarem o curso. Bom, e aí, o que a gente pensa, né? A gente está no evento da Secretaria, né? Como que é o nome? Secretaria de Educação e Saúde, né? Coordenação de Pesquisa. E aí a gente precisa pensar educação e formação, e eu acho que é isso que vocês fazem o tempo todo, né? A gente tem a educação permanente, a saúde, como um conceito norteador da política de educação dos trabalhadores do SUS. É responsabilidade constitucional que o SUS faça a ordenação da formação dos trabalhadores na área da saúde e também eu acho que para os cursos de graduação da saúde, né? E que tem como princípio a aprendizagem ancorada no processo de trabalho. Eu reforço que o curso que a gente, né,
conseguiu desenvolver. Ele não pode ser tratado como educação permanente em saúde, mas acho que ele colabora para a qualificação dessa gestão e do processo de trabalho nesse processo, né? A gente tem dificuldades para cuidar de indivíduos com obesidade. Eu acho que a Patrícia trouxe questões importantes da clínica, né? Então, a gente tem um conhecimento um pouco inconsistente, a gente, que eu falo, profissional de saúde, eu estou me incluindo nisso também, sobre a obesidade, né? Ainda existe alguns pré-conceitos, né? Alguns estigmas, né? Eu acho que advém do conhecimento inconsistente sobre o processo de constituição, né? Desse corpo gordo, né? Uma percepção negativa, com culpabilização dos indivíduos, então gera estereótipo, estigma, né? Ainda existe, diante das intervenções realizadas, e aí eu estou trazendo, gente, um compilado de alguns estudos, né? Ceticismo quanto à eficácia dessas intervenções realizadas, e às vezes o próprio trabalhador da saúde, ele acha que ele não vai dar conta de lidar disso. Aí a gente tem a tese da Doralice Ramos, que ela trabalha um pouco isso, acho que é importante para, se alguém quiser conhecer um pouco mais sobre o pensamento dos profissionais de saúde, sobre o cuidar de pessoas com sobrepeso e obesidade. Ações de educação permanente insuficientes, né? Muito esporádicas, que não dão uma continuidade no pensamento e na formação, e desvalorização, né, de alguns saberes, né, da incompreensão dos métodos utilizados na ação educativa por parte das ações que são desenvolvidas. E aí a gente pensa que a temática é uma questão prioritária, um minuto, gente, aqui, é prioritária, urgente, né, ela se faz urgente já há bastante tempo, né, considerando inclusive outros problemas de saúde que assumem prioridade na vida dos usuários, no processo do setor saúde. A gente sabe que ainda a obesidade ela ainda é invisível, né? Nós cuidamos da hipertensão, nós cuidamos do diabetes, né? Das pessoas com hipertensão, das pessoas com diabetes, e a obesidade ela passa um pouco ao largo desse processo, né? Então é preciso investir na formação, sim, e na organização dos processos de trabalho, óbvio, né? A ênfase na formação ainda, ela se dá nos processos psicológicos e biológicos, né? E os determinantes políticos, sociais e culturais, eles não são de responsabilidade somente do setor saúde, mas como é que o setor saúde pode fazer parcerias, incorporar outros setores para que isso dê conta, né? A discussão da PNAM é necessária e urgente, né? A rediscussão e a comemoração dos 25 anos. Muitos avanços foram conseguidos, mas eu acho que a gente ainda precisa avançar nisso, né? Não pode ser compreendida com a abordagem restrita da medicalização, e aí ela é intersetorial e requer uma abordagem multidisciplinar. E aí, quando eu falo que ela requer uma abordagem multidisciplinar, a gente pensa assim, vou pensar lá em quem fez o curso, quem foi indicado para o curso. A maioria das pessoas foram nutricionistas, e quem finalizou o curso, a maioria das pessoas que finalizaram também eram nutricionistas, né? Então, a gente precisa pensar que é necessário o exercício da interdisciplinaridade, que aí vai dizer respeito ao domínio do conhecimento científico, né? E da interprofissionalidade, né? Não se cuida de pessoas com um único profissional, né? Eu estou falando aqui de pessoas com sobrepeso e obesidade, mas eu acho que isso serve para outras questões também. Então, não é responsabilidade só do nutricionista, isso está posto na Matriz de Organização dos Cuidados de Alimentação e Nutrição de 2002, que fala, né? Ou seja, ainda que os nutricionistas sejam os profissionais com formação técnica especializadas em alimentação e nutrição, toda a equipe de APS precisa desenvolver capacidade de comunicação sobre alimentação, sensível às diferentes formas de saberes e práticas. Então, eu não estou aconselhando, né, de invasão de domínios de competência profissional, mas eu acho que a gente precisa se comunicar melhor, a gente, profissional de saúde, e aí eu estou falando de todos os profissionais de saúde, né? Então, eu coloquei aqui um caramujozinho, mas dizendo que
ele é lento, mas ele é possível que ele atravesse as nossas barreiras, que rompam os muros e que esse caminho possa ter continuidade, né? As instituições de ensino, os órgãos profissionais devem garantir que o ensino formal, então eu não tiro a responsabilidade das instituições de ensino, né? Eu vivi 38 anos da minha vida numa instituição de ensino, 36 anos da minha vida numa instituição de ensino, então eu acho que a gente precisa trabalhar esses aspectos mais profundamente, né? A gente volta a falar no mecanismo de comunicação entre os profissionais, entre esses e os gestores. Eu acho importantíssima essa troca de experiência entre a instituição de ensino e a gestão. Eu acho que a gente aprende muito com vocês e a gente espera também contribuir na tomada de decisão de vocês. Eu sei disso porque os nossos alunos de internato estão na gestão, né? Na ATAM, na SUBSAM, né? Que eu acho que é importantíssimo para a formação do aluno. Enfrentar a situação, ela exige mobilização da sociedade, articulação de diferentes níveis de governo, de diferentes áreas de comunicação. A gente precisa fazer regulação, que é um dos aspectos mais difíceis, né? Regulação de propaganda, de marketing, do alimento, né? E a educação permanente em saúde, eu acho que ela é um caminho nesses processos de qualificação pessoal. Eu espero não ter passado o tempo. Aqui estão as referências, né, que eu utilizei nessa apresentação. Eu agradeço muito a oportunidade, tá, o meu contato e o contato da Eveline, e aqui também as outras instituições que colaboraram no projeto como um todo. Obrigada. Obrigada, professora, pela sua... Espero não ter passado o tempo. Passei muito? Passei, não. Né? Não, obrigada, não passou não, professora. Obrigada pela participação, pela apresentação muito interessante, muito necessária, né? A formação, a qualificação, a educação permanente, a educação continuada dos profissionais de saúde. Como a senhora bem falou, assim, nós somos profissionais de saúde, eu me coloco nessa posição, que eu também sou uma profissional de saúde, e antes das especialidades, eles são profissionais, não tem que conhecer a especialidade de todo mundo, mas tem que ter a percepção e a sensibilidade de visualizar o seu usuário, o seu paciente como um todo, atenção integral, atenção universal, com equidade, né, com responsabilidade, né, para fazer o itinerário terapêutico dele dentro da unidade, com responsabilidade, com olhar, né? A gente tem que olhar o indivíduo na sua totalidade e não na especialidade de cada profissional. E a estratégia de saúde da família, o profissional de saúde da família, tem esse compromisso com o SUS, que é enxergar esse paciente na unidade, quando ele bate lá na sua porta com a necessidade dele. E, assim, até antes de passar para a Luciana, eu fiquei curiosa, vou aproveitar e perguntar logo, a senhora, professora, foram convidados profissionais, né, para participar desse curso, mas eu senti a falta de um profissional, especificamente dessa estratégia, dessa equipe, que é o dentista. Ele é importantíssimo nessa trajetória, né? O convite foi feito para a coordenação, né? Os gestores indicariam seus profissionais. E a gente não colocou limitação, não. Eu acho que, inclusive, nós tivemos o dentista participando, mas eu acho que ele não seguiu para o final do curso. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui na última... ele não seguiu até o final do curso, mas eu acho que a gente tinha dentista, sim. Porque o profissional o dentista, ele não se enxerga, ele precisa dessa visão, ele não se enxerga na equipe mínima da estratégia de saúde da família, aí você coloca a parte. E a gente tem que trazer esse profissional também para essas ações muito importantes, porque o paciente obeso também vai para o consultório, uma das condições, das condicionalidades que leva à obesidade também a depressão, a ansiedade, e isso reflete drasticamente na saúde bucal do paciente.
Então, tem que ser envolvido também esse Acho profissional. é muito importante, Cristina, isso que você está trazendo. O que nos surpreendeu muito foi o fato da maioria da indicação ser nutricionista. Ah, não, é como se fosse assim, para cuidar de pessoas obesas, vai o nutricionista, né? Mas a gente não tinha colocado esse limite. Então, assim, é um pouco, como é que o gestor pensa o cuidado? É por isso que a gente traz ali a questão da interprofissionalidade e da interdisciplinaridade, que ela precisa ser estimulada, porque senão vai ficar numa responsabilidade, num profissional só que não vai dar conta, né? Porque ele está no NASF, ele não está na equipe mínima, né? E quem está na equipe mínima pode colaborar muito, né, com essa formação. Luciana, perdão, tá, Luciana, por eu ter avançado na sua fala. Luciana, não, é outra Luciana, professora. Outra Luciana. Desculpa. Sei qual é a Luciana. Pode falar, Luciana, perdão. Nada, que isso, eu fiquei só confusa qual era a Luciana. Então, primeiramente, eu queria parabenizar a Luciana, minha xará. Como ela bem falou, né, anteriormente ela participou do nosso primeiro seminário de cuidado de sobrepeso e obesidade no ano passado, e foi muito bom, né, ela já trouxe alguns resultados, né, de todo esse projeto, foi um projeto imenso, né, que teve vários desdobramentos. Quando eu peguei, né, quando a Cristina me convidou e eu peguei a programação para olhar, eu confesso que eu fiquei muito feliz, assim, com a temática, né, que você traz hoje para a gente nessa pesquisa, que é tão importante, né? Eu já tinha dado uma olhada no relatório, né, que vocês enviaram também esse relatório com todos os resultados do projeto para a gente, mas fui olhar bem a fundo a questão do trabalho, especificamente dessa parte de formação. E uma das questões, né, que eu fiquei assim me perguntando foi primeiro da importância que isso tem, né? E uma das dúvidas que eu tinha, né, mas você até já me esclareceu em relação ao conteúdo dos módulos, né? Que vocês fizeram uma pesquisa, né, com esses coordenadores, esses profissionais que participaram, para poder saber sobre a temática. Eu achei muito legal, né? Eu acho que o curso, de uma maneira geral, ele faz essa aproximação, né, entre universidade, gestão, enfim, e profissionais mesmo que estão atuando lá na ponta, e o quanto que isso é importante para eles fazerem esse resgate, né, e estar fazendo essa melhora do cuidado, abrindo, né, ampliando esse olhar. E quando você falou de ter tido essa proposição, né, de qual temática levar, apesar de já ter o escopo, né, dos módulos já definidos ali pelo Ministério da Saúde, eu achei isso muito importante, assim, uma iniciativa bem ímpar, né, de poder escutar, né, que temática que essas pessoas gostariam de ouvir dentro de todo esse cuidado em relação à obesidade. Porque isso foi uma das perguntas que eu fiquei também na cabeça quando a gente olha, né, a quantidade de pessoas que conseguiram concluir o curso, né, que chegaram até o final. Então, isso foi um dos meus questionamentos. E será que foi por conta, né, da temática que foi abordada nos módulos? Mas acredito que não, porque vocês fizeram essa proposição e eu achei isso bem interessante. Outra coisa também que eu fiquei assim me perguntando, né, e eu acho que isso foi um aprendizado de vocês, eu também fiquei com esse ponto de interrogação, foi em relação à quantidade de carga horária, né? A carga horária, você está conseguindo me escutar? Ah, tá. Que realmente, assim, é uma carga horária grande, né? E aí você traz, né, a questão da educação permanente em saúde, né, já sendo falada aí desde 2004, dentro da Política Nacional de Atenção Básica, a gente também tem um eixo que fala de dentro das responsabilidades de ter educação permanente, né, mas como fazer isso na prática, né, com um profissional que tem várias demandas, né, tem uma sobrecarga de trabalho muito grande, e esses problemas que eles citaram em relação à estrutura, dimensionamento de equipe, dificuldades estruturais, né, mudança de gestão, eu estou vivenciando isso agora também com esse período pós-eleição, né, aqui no Rio, então mudanças de coordenações, então, assim, são dificuldades, né, que naquele momento que foi feita a pesquisa, vocês conseguiram identificar e que a gente identificou também
durante esse ano, com as visitas técnicas, né, que antecederam o lançamento da linha de cuidado de sobrepeso e obesidade. E aí eu fico me perguntando, né, como que a gente, enquanto Estado, também pode estimular, tentar pactuar isso com os gestores municipais, que essa educação permanente seja incluída dentro da carga horária desses profissionais, né? Que eu acho que isso seria um ponto importante para que esses profissionais pudessem concluir o curso, né? Porque muitas vezes não é falta de interesse, mas é uma sobrecarga de trabalho grande e que eles precisam fazer, né, essas aulas, né, por mais que a gente tenha facilidade da tecnologia, né, de ser curso EAD, de ter aulas síncronas e assíncronas, tem toda essa dificuldade em relação à carga horária de trabalho. É óbvio que a pandemia passou aí no meio, né, do decorrer da pesquisa, e isso com certeza impactou, mas provavelmente essas outras dificuldades, né, que eles pontuaram também influenciaram bastante. Deixa eu ver aqui, eu tinha uma outra questão aqui para falar. Falei da carga horária. O link de acesso que você comentou em relação aos materiais, eu não sei se você divulgou, de repente, na coordenação passada para as meninas, eu ainda não tive acesso a esse link. Se você também puder enviar, eu Você está falando do e-book? Isso. Envio, sim. Achei bem interessante. Eu ia perguntar também se esses mini cursos eles continuam disponíveis, né, na plataforma. Então, eles estão na plataforma do Telesaúde, né? Sim. Continuam. Esse dado que a gente forneceu esse dado que a gente forneceu de 1.193 pessoas foi dessa semana agora. Tá. Porque eu também tenho interesse em ver, né, em fazer os cursos. Isso também auxilia a gente também a ter esse olhar, né, de aproximação. Deixa eu pedir para Eveline, você consegue colocar no chat o link do e-book? Não sei se a Eveline ainda está aqui. Porque se eu mexer aqui, eu fico com medo de mexer e sair, sabe, gente? Mas qualquer coisa, deixa eu ver. Professora, peraí, só um instantinho. Tá vendo? Tá assim, ela vai diz que coloca. Isso. Eu fiquei curiosa, Luciana, para saber, em relação ao convite que foi feito para os municípios. Eu entendi na apresentação que foram convidados 54 municípios, foi isso? 34. 34. Tá, 27 aceitaram, né? Isso. Tá. Vocês utilizaram algum critério para poder convidar? Sim, deixa eu pegar o critério. Para a gente? Posso sim. A gente usou como critério, foram vários critérios, mas assim, vou elencar alguns, né? Talvez eu não lembre de cor de todos, mas a gente, até no relatório eu acho que tem, tá, Luciana? Mas assim, ter NASF instituído, tá? Ter recebido recursos FAM e recursos VAN num período de recebimento, ter parcerias com as universidades. Isso não era assim, se não tivesse não ia passar. Não, a gente foi fazendo uma composição de municípios que estavam mais estruturados com a saúde da família. Por que a gente pensou assim? Porque se já é difícil municípios um pouquinho mais estruturados, nos municípios menos estruturados, isso seria mais difícil ainda. Então, foi um pouco esse os critérios. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que eu não vou achar, não. Mas, enfim, foram um pouco desses os critérios que a gente usou para esse curso. A gente também... Então, a gente chamou 34 municípios, a gente teve 27. Eu fui pessoalmente Vocês estão me ouvindo? Tá. Eu fui pessoalmente numa reunião da CIB com Márcia Teixeira, na época, Márcia Teixeira, e oferecemos mais vagas, fomos num seminário da ATAN também, e oferecemos mais vagas, quem quisesse, mas assim, já era final de ano, eu acho que as pessoas estavam um pouco... achando um pouco difícil para isso, né? E nós tivemos municípios que aceitaram, assinaram,
mas não deram nenhum apoio para os seus trabalhadores e nenhum deles continuou no curso, né? Isso foi uma pena. Eram trabalhadores que dependiam de carro, para mobilidade, né? Ah, sim, eu vi essa descrição lá no relatório, né? Eles descreveram essa dificuldade, é uma pena mesmo. É uma pena. Eu achei importante também quando a Cristina traz, né, a questão dos outros profissionais, e você também fala, né, que a obesidade ela ainda é um tema, né, invisível. A gente tem falado muito, né? É um assunto que que está na mídia, né? Enfim, está nos estudos por conta da alta prevalência. Mas, de fato, se a gente for pensar, né, detalhadamente, ainda é um assunto invisível em alguns setores, né, em algumas categorias, e eu acho que isso que vocês trazem é importante, até mesmo da indicação dos profissionais, né? Então a gente vê o quanto que isso ainda é invisível dentro dos serviços de saúde, e eu acho que dentro da sociedade também, né? Então a gente precisa ter esse diálogo, essa conversa, tanto a nível de gestão, mas também para a sociedade, que a gente vem de uma sociedade que estigmatiza muito a questão da obesidade, né? E muitas vezes esse estigma ele começa até mesmo dentro da própria família, né? No ambiente social daquela pessoa. Então, a importância de a gente estar falando isso tanto para o profissional e para a população em geral, para que esteja mais sensível, né, a essa temática, porque isso vai influenciar tanto na procura desse usuário, né, dentro do serviço, né, não só de saúde, mas dentro de outros setores, né, dentro de outras áreas, porque o cuidado com a obesidade ela vai perpassar não só pela saúde, como já foi falado, mas que isso possa ser falado um pouco mais e traga, né, essa proximidade. Muitas vezes o indivíduo ele não vai na unidade básica de saúde, por exemplo, isso foi até um relato que foi trazido por uma das coordenações, né, de alguns municípios que a gente visitou nessa reunião técnica que precedeu a linha de cuidado, é que muitas vezes o indivíduo ele vai procurar a unidade básica de saúde, mas não para o tratamento da condição da obesidade, mas ele vai tratar o diabetes, a hipertensão, e eu acho que isso vem muito dessa visão, né, tanto da parte do estigma e também de não enxergar ainda a obesidade como uma doença, né? Achar que a obesidade, na verdade, ela está ligada somente às escolhas individuais da pessoa, quando, na verdade, a gente sabe que tem toda uma complexidade que envolve aí a doença. Então, achei bem importante essa fala de vocês e como que esses cursos, né, essas capacitações, esse eixo de formação, ele traz essa importância, né? Não só para dentro da saúde, mas para que os profissionais, outros profissionais de áreas da saúde se enxerguem nesse lugar, né? Mas que também possa estar ampliando isso para outros setores, né? Para essa para outros lugares, né? É isso que eu tinha para falar. Eu, assim, só para complementar, assim, né, eu acho importante, assim, pensar numa educação continuada, numa educação permanente, é muito complexo, né? Por conta de toda essa transitoriedade. Eu acho que os gestores precisam ser mais mobilizados. O nosso curso de gestor também teve uma adesão pequena. Eu não falei nada do curso de gestor, mas quem sabe para uma próxima vocês possam convidar, e aí eu peço para as pessoas que coordenaram o curso de gestor, que foi a professora Ana Carolina, e que teve a participação grande da Kelly até e da Doralice, virem falar dos resultados do curso de gestor. A Eveline também participou do curso de gestor. Então, assim, como é que você pode pensar, né, numa desestruturação de um serviço a ponto de não manter a longitudinalidade do cuidado, né? Então, essa acho que é uma questão importante. A outra questão é que a gente não sabe como que os profissionais foram encaminhados. Qual foi o motivo, né, o critério utilizado pelo gestor para encaminhar os profissionais para o curso, né? Então,
Por isso que eu falo que falar com quem não terminou teria sido muito importante. Eu não sei se a gente ia conseguir fazer isso, mas eu acho que é um pouco disso. Eu não sei se a Eveline quer complementar, eu posso, Cristina, deixar... Pode sim. Quer complementar alguma coisa, Eveline? Acho que ela deve estar sem microfone. Acho que não, né? Acho que não, né? Não, né? Então, Tá assim, antes de terminar, de encerrar o fórum, eu gostaria de falar sobre a nossa coordenação de pesquisa, né, que foi a promotora desse fórum, foi a organizadora desse fórum, né? E ele já está na sua 5ª edição. Então, além do fórum, uma outra iniciativa da coordenação é que ela criou, né, a equipe da coordenação de pesquisa criou a primeira revista científica eletrônica da Secretaria de Saúde, né, a revista de Educação, Pesquisa e Informação em Saúde, que é a REPS. Além da revista, a coordenação também de pesquisa também fortalece a democratização do conhecimento, a preservação da memória institucional, muito importante, né, porque a gente tem que registrar, né, a gente tem que ter memória institucional, muito raro hoje em dia, né, por meio da Biblioteca Virtual da SES, que é em parceria com a BIREM, com a Organização Pan-Americana, a OPAS, né, a criação do Comitê de Ética, importantíssimo. Eu sou muito feliz de estar nessa coordenação, principalmente pelo Comitê de Ética, porque eu tenho 37 anos de Estado, nunca vi um Comitê de Ética na Secretaria, esse foi o primeiro, fiquei muito feliz com a criação dele, porque quem é da Secretaria, trabalha nas unidades, as portas são abertas, mas são abertas de forma irregular, de forma desorganizada, e os produtos de pesquisa são particulares, eles utilizam o cenário das unidades, antes, né, utilizavam o cenário das unidades, botavam o resultado debaixo do braço embora e não devolvia para a secretaria. Então, assim, importantíssimo esse comitê de ética, né? Ele está funcionando, então é importante que ele seja divulgado. E também outra iniciativa importante é a participação na a criação e elaboração da 8ª edição do programa de pesquisa, né, o PPSUS, que é em parceria com o Ministério da Saúde, com o DECIT e a FAPERJ. Né? Então, esse fórum é potente, seria interessante que ele fosse divulgado, porque o resultado das pesquisas, a função da pesquisa é fomentar e embasar as decisões políticas, os processos de trabalho e a formação de políticas voltadas para a população com mais consistência, né? Sem menos teoria, com mais prática. Né? E, professora, eu gostaria imensamente de agradecer a disponibilização da senhora de estar participando desse fórum, agradecer a Luciana, da ATAM, que eu fiquei muito feliz em envolver as duas pesquisadoras e a área técnica, é importantíssimo, gostei muito, fiquei feliz de você ter aceitado o convite, Luciana, professora, gostei muito, aliás, a coordenação de pesquisa se sente honrada com a participação da senhora, com a participação da doutora Patrícia, né? E só tenho que agradecer. Eu que agradeço, Cristina. Fiquei muito feliz. Eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez falando, né, com vocês. Eu acho muito importante essa relação de uma instituição de ensino com a gestão. E a gestão foi fundamental para a gente conseguir dar conta desse projeto. Tá ótimo. As meninas da coordenação, se quiserem falar. Letícia Quezal, são duas Letícias também. Natália, a Carla, se quiserem colocar alguma coisa, ou a gente já pode encerrar. Eu estou te perguntando um monte de coisa, mas é porque eu sei que lá no curso eles vão perguntar a gente um monte de coisa também. Então, acho que a gente vai encerrar. Gostaria de saber se todos preencheram o formulário de participação e a gente vai emitir o certificado depois. Tá bom? Eu ainda não preenchi, Cristina, vou preencher, tá? Preenche, por favor. Porque aqui
preenchendo até o plano de apresentações, não preenchi ainda, tá? Vou preencher aqui. Colaboradores também melhorou, né? Então, Eu preciso também preencher? Essa relação. Eu não, Não, né? a gente vai fazer um certificado para a senhora. Tá bom. Então, assim, em nome da coordenação de pesquisa da Superintendência de Educação e Saúde, nós agradecemos a presença das professoras, da Luciana e de todos que estavam aqui presentes nessa edição do 5º Fórum de Pesquisa. Obrigada, bom dia a todos. Obrigada. Bom dia, tchau. Tchau. Obrigada a você.